A gente vai conversar agora com Marcos Veiga Pereira, presidente do Sindicato Nacional dos Editores de Livros. Oi, Marcos, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bom com vocês? Estou gostando do sorriso de todo mundo aí. Pois é, tivemos aqui um imprevisto, mas sigamos. A gente está aqui para falar, entre outras pautas, hoje, Marcos, do aumento na venda dos livros e também aumento dos leitores durante a pandemia. Vamos começar, então, assim, com esses dados. Somente agora, no primeiro semestre desse ano, foram vendidos 28 milhões de livros no Brasil. A gente está com esses dados aqui, representando uma alta de quase 50%. Você tem percebido, de fato, essa movimentação no aumento de leitores por causa desse momento de pandemia? Sem dúvida. E a gente começou a sentir esse aumento no meio do ano passado, mais ou menos nessa época, no ano passado, passada a primeira fase da pandemia, mais dura, com as livrarias fechando, com todas as dificuldades, com todo o medo, né, que a gente sentiu, e de alguma maneira continua sentindo. E a partir de setembro, as pessoas começaram a ler mais. O consumo de livro começou a aumentar, a gente sentiu um crescimento muito forte. De repente começou a faltar gráfica, faltar papel para a gente conseguir repor os livros. Muito se vendeu muito foram os catálogos das editoras, né? A gente teve muita dificuldade de apresentar coisas novas porque as livrarias estavam fechadas. E a gente entrou nesse 2021 surfando aí esse crescimento. Enfim, de alguma maneira, alguma coisa veio de bom dessa pandemia, né, que foi a reconexão das pessoas com a leitura. Isso é um fenômeno não é só brasileiro, é um fenômeno mundial. Agora, Marcos, falando ainda desse fenômeno, a gente teve, por exemplo, aqui em Salvador, fechamento recente de duas grandes livrarias, dessas livrarias de rede, Cultura e Saraiva. E aí se falou na crise das livrarias. Ao mesmo tempo se aponta que livrarias de outro perfil, como a da Travessa e outras menores que têm uma relação talvez mais próxima com o leitor, essas não só se firmaram como prosperaram em algum sentido. Quero saber como é que o senhor, como é que o sindicato observa esse fenômeno. Eu acho que a gente primeiro lamenta muito o fechamento de lojas tão importantes como as lojas da Cultura da Saraiva. Quer dizer, duas marcas extraordinárias, quer dizer, duas empresas que foram ícones enfim, do trabalho pela leitura, mas que por problemas de gestão, por problemas de ambição, de ego, não, e talvez de modelo, não conseguiram prosperar. Né? Eu acho que a Mega Store, a livraria que tem um acervo enorme, que tem uma área imensa, que vende um monte de produtos, ela não é mais a livraria do presente e certamente não será a livraria do futuro. Porque o varejo online ele dá conta disso de uma maneira muito mais eficiente. Eu acho que o papel da livraria é um papel de encontro. Ele é um papel da novidade, da curadoria, do serviço, da reunião de pessoas, dos leitores, das pessoas que gostam de ler. E novos players, né? Quer dizer, novas livrarias estão ocupando esse espaço, mas enfim. Mas eu sei, eu visitei as duas lojas que você mencionou e lamento muito que elas tenham fechado, mas outras, o fato de outras estarem abrindo me dá muita alegria. Agora, falando em vendas, quais são os segmentos mais procurados nesse período de aumento aí por causa da pandemia? Autoajuda, poesia, romance, o que é que bombou mais? Olha, o que bombou mais? Bombou, eu acho que o ano passado bombou muito a não ficção, o livro de negócios, né? A gente teve uma coisa de investimento pessoal forte, porque teve uma queda de juros muito grande, então as pessoas procuraram livros para conhecer e aprender mais sobre investimento pessoal. É só você ver a quantidade de pessoas que passaram a investir na Bolsa de Valores, então elas buscam no livro esse tipo de recurso.
Bombou muito o livro de espiritualidade, né? Porque também na pandemia as pessoas se sentiram muito perdidas, com a necessidade de se encontrar, e bombou muito a distopia em 2020, né? Bombou George Orwell, por exemplo, 1984, Revolução dos Bichos, foram os livros de ficção mais vendidos do ano passado. Esse ano a gente continua com a ficção muito forte, mas agora uma ficção mais de entretenimento. A gente agora está vivendo um fenômeno do TikTok, que é muito curioso, né? Que é a influência de pessoas que leem e que publicam no TikTok as suas preferências de leitura. A gente continua tendo uma leitura forte de autoajuda, a gente continua tendo uma leitura forte jovem. Eu acho que a boa notícia é que todos os segmentos estão crescendo. Isso é um indicativo de que a variedade, né, de títulos é o que faz esse nosso mercado prosperar. Agora, falando nessa questão da variedade, o direito autoral, às vezes, tem livros, obras que caem em domínio público. E aí a gente vê uma enxurrada de adaptações, de versões, de publicações. Isso compensa, do ponto de vista do editor, vale a pena? Ou o fato de ter muito, um anula o outro? Assim, de repente aparecem 20 Alices no País das Maravilhas. Um anula o outro ou todo mundo ganha? Excelente pergunta. Eu acho que o teu ouvinte não se dá conta disso. Eu acabei de te dar um exemplo do ano passado, né, de um autor que entrou em domínio público esse ano, que é o George Orwell. E aí você vai encontrar hoje, você tinha uma edição de Revolução dos Bichos e uma edição de 1984. Porque antes do domínio público, né, o autor tem aquela edição. A partir do momento em que entra no domínio público, você passou a ter uma competição ferrenha de várias editoras tentando capturar esse mesmo fenômeno. E há uma compensação, há uma competição, há uma competição do preço, mas não houve um aumento expressivo do número de leitores. O Monteiro Lobato é um outro exemplo. Eu me lembro quando ele entrou em domínio público, e há uma grande discussão. Assim, eu li Lobato, eu sou um lobatiano, né? Assim, eu me formei lendo toda a coleção de Reinações de Narizinho, da Chave do Tamanho, dos 12 Trabalhos de Hércules. E eu sei que eu tenho filhos jovens que têm muita dificuldade de ler, porque a linguagem é difícil. Então, quando entra em domínio público, você tem as adaptações, enfim. Mas no final do dia, eu acho que entrar em domínio público não cria um grande benefício para a obra. Dessas personalidades e dessas grandes figuras que ficam muito famosas, né, nas redes sociais, e temos também muitos livros de youtubers, biografias, realmente muito grande a quantidade, e muitas pessoas lançam livros, ainda que não sejam youtubers, muitas pessoas famosas nas redes sociais lançam muitos livros. O que eu queria saber é a qualidade, você pode avaliar dessa forma, a qualidade do que o brasileiro escreve, tem publicado, como é que está? Daniele, essa é a famosa pergunta truque, pergunta trick question, né? Quer dizer, a gente tende a ter um certo preconceito com relação a quando você tem uma pessoa que tem muito sucesso e que resolve publicar um livro. Eu acho que o leitor ele acaba selecionando a qualidade, sabe? Eu acho que, evidentemente, que toda celebridade, todo grande autor, quando lança um livro, ele se beneficia da sua exposição inicial. E as pessoas, então, buscam um livro porque, enfim, porque conhecem o autor. Eu vou te dar um exemplo bem antigo, tá? Eu me lembro quando o Jô Soares tinha um programa, o Jô 11h30,
que era assim, um mega sucesso. E aí o o Jô lançou um livro chamado Xangô de Baker Street. E a sensação inicial que a gente tinha é, então ele está se beneficiando do fato dele ser uma celebridade, ter um programa. O livro é maravilhoso. E na medida que o livro é maravilhoso, aquela primeira exposição que ele teve por lançar o livro e ser o Jô Soares, ele capturou 700 mil exemplares de venda. Se você é uma grande celebridade, você lança um livro, mas o livro ele não tem um apelo para o leitor, ele não segue carreira. Né? Porque, fundamentalmente, a nossa indústria é uma indústria de recomendação, é uma indústria de experimentação. Você lê um livro porque alguém te recomenda, porque você viu em algum lugar, porque é uma pessoa conhecida, é um autor conhecido, mas você só vai recomendar, ou eventualmente até vai comprar de presente, se você tiver gostado do livro. Marcos, muito obrigada por essa conversa. Boa sorte aí, uma boa noite. Muito obrigado a vocês, prazer enorme estar aqui. Pena, saudade de estar aí na Bahia com vocês. Mas em breve a gente vai estar podendo circular mais. Um abraço grande. Um abraço.